livros que me fizeram chorar muito. E aí, bem-vindo à Hora do Chá Literário. Bom, hoje eu vou indicar pra vocês 2 livros que eu li e que eu chorei muito lendo eles, porque eles trazem muitos ensinamentos e também são muito emotivos, então me fez chorar muito. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é o livro A Última Carta, da Rebecca, que é a mesma autora de Quarta Asa. Esse livro me fez eu me acabar de chorar. Se vocês verem meu Instagram e meu TikTok, vai ter reação minha chorando lendo o livro. E foi um livro que eu passei mal de chorar, eu chorava muito sem parar. E não é porque é um livro ruim, mas é porque é muito emocionante e conta uma história muito bonita. E eu vou resumir pra vocês um pouquinho aqui pra vocês. Nesse livro a gente tem o Beckett, que ele é um soldado de guerra, então ele tá no exército, né? E ele tem um melhor amigo que se chama Ryan. E esse amigo dele acaba morrendo em uma das guerras, então ele fica muito triste com isso. E o Beckett, ele tem uma cachorrinha e ela é um amor, mas ela também é treinada, é um labrador. Normalmente o pessoal coloca pastor alemão, né? Mas é um labrador e ele é incrível. E o Ryan, antes de morrer, ele queria muito que o Beckett conhecesse a irmã dele, que é a Ella, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia. E o Beckett fica receoso, falando que não quer, porque ele não acha que ele merece amor, que ele merece família. Então ele se exclui, né? Então, pra ele, a guerra é o lugar perfeito porque ele precisa se envolver com ninguém. Então, ela manda uma carta pro Beckett junto com biscoitos. E ele, no início, ele fala que não vai ler, mas depois ele lê e ele acaba gostando. E eu acho que ele acaba gostando mais pelo fato de que é uma carta. Ele não tá precisando falar fisicamente, presencialmente, cara a cara com a pessoa. Então, eu acho que isso fez ele ter coragem de ele poder desabafar. Uma carta era uma forma dele de escape. Eles começam a trocar cartas um com o outro, eles começam a criar uma conexão e eles começam a se gostar. E aí, nas cartas, a ela conta que ela tem um filho e uma filha, e ela descobre que a filha dela tem câncer, sendo que ela não tem condição, e ao mesmo tempo, ela também vai ter que aprender a passar por isso com o luto do irmão dela ainda que morreu na guerra. O Ryan, ele deixa uma carta para o Beckett falando que é pro Beckett, nas férias, ir para a cidade onde ele morava para conhecer a ela, para ela não passar pelo luto sozinha ainda com a filha dela com câncer, né? E o Beckett, ele tava de férias de esqueci o nome, gente, mas é meio que pra parar, não voltar mais pro exército, tá? Só que quando quando o Ryan morreu, o Beckett ficou muito mal e ele se sentiu culpado. Eu não vou falar o porquê, mas para não ser spoiler, mas ele se sente culpado, mesmo a culpa não sendo dele, ele se sente. Então ele para de responder as cartas da ela. Então a ela começa a achar que ele morreu junto com o Ryan. E aí ele decide ir ver a ela, né, como um último pedido do amigo, só que ele não conta que ele é ele. Então ele vai chegar lá e aí ela vai estar passando por 2 lutos, né? Porque ela vai ter perdido o irmão, vai ter perdido o cara que ela gostava, que ela tinha começado a gostar, e ainda passando pela filha dela com câncer. E quando ele chega lá, ele se apresenta pelo nome dele mesmo. Mas aí vocês podem se perguntar, mas ela não ia reconhecer ele? Não. Por quê? Ela mandava foto de como ela era pra ele, mas ele nunca mandou pra ela, porque ele falava que ia deixar pra ela ver como ele era quando eles se conhecessem. Então, ela não sabe como é o rosto dele, como ele é, pra ela saber que ele é ele. E ela também não sabia que ele era ele pelo nome dele. Quando ele falou lá, ele se apresenta com o nome dele real. Só que ela não sabe que é o nome dele real. Por quê? Porque ele escrevia nas cartas o apelido dele, que se chamava Caos. Ou seja, ela não sabia como ele era e não sabia qual era o nome dele real. Então, pra ela, era como se fosse um cara novo. Então ela vai ficar receosa, porque ela vai falar que não quer. E aí ele mostra a carta do Ryan pra ela acreditar que ele é um outro amigo do Ryan. Ela acha que ele é um outro amigo do Ryan que ele nunca comentou sobre. E aí ela vai ficar meio receosa, falando que não quer, papapá. Mas ao longo do livro, ela vai permitindo ele
entrar na vida dela, e isso é muito legal, porque a autora ela consegue fazer isso fluir ao longo do livro, e não de forma rápida, não é, tipo, demora, então é algo legal, porque tem todo o desenvolvimento deles começando a se conhecer, dela começando a confiar, dela começando a criar uma amizade, até realmente indo cada vez mais. Então isso é muito legal. E aí o Beckett começa a criar uma ligação muito forte com a filha e com o filho dela. E ele ajuda ela a passar por tudo. Tem cenas muito emocionantes, porque, gente, é uma criança com câncer, né? Então, você imagina isso. E aí o Beckett se oferece pra casar com ela, pra ela conseguir pegar o plano de saúde dele, que o exército libera, né? Pra ela poder ter condições de pagar os tratamentos da filha. Ele cuida muito do filho dela, porque como o filho dela acaba ficando mais sozinha, porque ela tem que estar toda hora no hospital com a filha, ele faz o papel de pai. Porque o pai não quis cuidar deles, não quis eles, entendeu? Inclusive, tem uma cena que me deixa muito emocionada, que o Beckett leva o filho dela pra jogar futebol. E o menino pergunta, então é assim que é ter um pai? E aí ele pega e fala que não sabe, porque ele também não teve um pai, o Beckett, né? E ele pegou, aí o menino pega e fala, mas eu gostei de ter você como pai. Assim, é um livro muito lindo e no final tem uma reviravolta muito grande. O final é de chorar pra caramba. Acho bonito. Acontece algumas coisas também de eles brigarem e tudo mais, mas isso faz parte do livro. Mas é lindo, então eu indico muito. O próximo livro que eu vou indicar pra vocês é a trilogia do O Primeiro a Morrer no Final. Que logo logo não vai ser mais trilogia, porque vai lançar o quarto livro. Graças a Deus. Gente, simplesmente é o meu livro preferido da vida. Ele é incrível. Eu me acabei de chorar. Me ajudou muito, porque a primeira vez que eu li ele, o primeiro livro, eu tava passando por situações ruins mentalmente. E ele me ajudou a passar por isso. E a ver a vida de outra forma. E não é de autoajuda, mas ele acaba te ajudando. Então eu achei isso muito legal, porque faz você refletir muito sobre a valorização da vida indiretamente. Então, eu vou explicar o mundo dessa trilogia pra vocês. Porque eu acho que se eu explicar um por um, talvez dê spoiler. Então, eu acho melhor eu explicar o mundo e fazer vocês terem interesse através disso, tá? Imagina que, simplesmente, você está vivendo a sua vida normal, cria uma fundação que se chama Central da Morte. E essa fundação, basicamente, o trabalho dela é várias pessoas que ficam no computador com listas de quem vai morrer no dia, entendeu? E aí você se cadastra, você faz um pagamento mensal, todo um negócio, todo um tramite, pra você poder ter essa ligação, caso você vá morrer, você poder saber. E aí você fica, será que é algo bom ou é algo ruim você saber, né? Vai de cada pessoa. Então, imagina que você tá cadastrado nisso. Simplesmente você recebe uma ligação falando: Oi, tudo bem? Você vai morrer hoje. Beijos, abraço. Tchau. Você não sabe como você vai morrer, você não sabe a hora que você vai morrer, você simplesmente sabe que você vai morrer naquela 24 horas. Você tem esse tempo. Ou talvez você não tenha nem esse tempo. Talvez você morra um segundo depois que você desliga a ligação. Você não tem como saber. Então, os livros, eles são baseados nisso. Os três livros, tá? Todos baseados em casal LGBT, de dois meninos. Eu amo, são personagens diferentes em cada livro, até porque se passa em tempos diferentes. Me deixou muito mais emocionado ser casal LGBT. O primeiro a morrer no final e os dois morrem no final, eles recebem ligação dizendo que vai morrer. E aí, basicamente, eles decidem, né? Eles conhecem esse um conhece o outro ao longo do livro, tem todo o desenvolvimento, é muito bonito. E eles decidem viver aquele dia o máximo que eles puderem. Sabe, você às vezes não vive a vida como você deveria viver. Você às vezes fica procrastinando, fica reclamando, sendo que, tipo, você não sabe se hoje é o seu último dia. E, inclusive, eles têm uma plataforma no livro. Nessa plataforma tem as pessoas que receberam a ligação. E aí você pode, tipo, conversar com elas, falando, tipo, eu também recebi, vamos se ver pra gente ficar juntos. Ou, tipo assim, tem pessoas que não receberam a ligação e elas podem se cadastrar nessa plataforma também, pra elas poderem ser companhia das pessoas que receberam, pra elas não passarem por isso sozinha. Então é muito bonito. Um desses livros, não vou dar spoiler, né? Um só recebe a ligação e o outro não. E aí ele faz companhia pra ele. Tem uma cena em que
o menino fala: Eu teria te amado mais se a gente tivesse mais tempo. Tem um que os dois é, vão ir, né, de Vasco. O único que não morre ninguém é o sobrevivente que quer morrer no final, porque ele é mais focado em explicar sobre como aconteceu a falha da Central da Morte para o outro ter morrido. Vocês não vão entender agora, mas vocês vão entender quando você ler. Não posso falar porque senão vai ser spoiler. Então, explica tudo isso. Mas eu acredito que no quarto livro, algum dos dois personagens principais do sobrevivente que vai morrer no final vai morrer. Porque também é um casal LGBT. E eles não recebem a ligação ainda, mas não termina com o final o livro, entendeu? Porque o quarto vai ser uma continuação. Então, eu acredito que no quarto algum deles dois vai receber a ligação. Eu espero que não, mas eu acho que vai. Eu indico muito esses dois livros. Vai te fazer chorar pra caramba. Eu me acabei de chorar. Também tem reação minha. No TikTok tem a minha reação chorando. E, gente, eu passei mal de chorar. Eu acho que eu fiquei papo de 5 dias, tipo, mal por causa desse livro. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo eu trago mais vídeos de chorar.